Olá! Novembro é marcado com o Dia Internacional pelo fim da impunidade dos crimes contra jornalistas. O Ministério Público, que tem como função institucional a defesa da liberdade de imprensa e a garantia do Estado Democrático de Direito, juntamente com a Unesco, lança um alerta para toda a sociedade. É sobre isso que o Além das Montanhas de hoje vai falar. E deste programa participam conosco o filósofo e educador Adalto Cândido Soares, que é coordenador do setor de comunicação e informação da Unesco no Brasil, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Remotamente conversa conosco a promotora de justiça Ana Trota, ela é da Promotoria de Direitos Humanos do Ministério Público de São Paulo. E aqui no estúdio está também conosco o promotor de justiça Emanuel Levenhagen Pellegrini, que é assessor especial do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Minas. Muito obrigado pelas presenças de vocês aqui hoje na TVMP. Bom, a Unesco lançou uma campanha pelo fim da impunidade dos crimes contra jornalistas e nós vamos ver o vídeo dessa campanha. These wine-colored days, summer is gone. Deep cold velvet nights when we are alone. All comes together now, let's let this love last till Valentine's. Who knows, it might just last forever. Bom, pode parecer surpreendente para muita gente essa violência explícita contra jornalistas, muitas vezes em público, né, e a indiferença das pessoas que estão em volta, mas acontece mais do que a gente gostaria, né, doutor Emanuel? Eu queria saber o que levou a Unesco a lançar essa campanha. Pois é, a Unesco ela trabalha no seu mandato no setor de comunicação e informação, o desenvolvimento das comunicações e, sobretudo, a segurança dos jornalistas. Por conta desse fenômeno, né? A Unesco foi solicitada pela Conferência Geral da Unesco, né, composta pelos Estados-membros, a fazer esse monitoramento de mortes, porque nós acreditamos que os crimes contra os jornalistas são um atentado à democracia, né? Então, essa é a razão. E a Unesco trabalha muito com a celebração de datas mundiais. E a data em que fazemos o levantamento do número é o dia 3 de maio, que é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. E no dia 2 de novembro, temos aí 5 anos de celebração da questão de uma luta pelo fim da impunidade dos crimes contra os jornalistas. Então, a campanha foi feita esse ano, né, Saber a Verdade é Proteger a Verdade, que produzimos esse vídeo em diversas línguas, todas as 6 línguas da Unesco, oficiais mais o português, com o objetivo de chamar a atenção para exatamente essa questão que você falou, quer dizer, não podemos naturalizar a violência contra os jornalistas, eles precisam ser protegidos. E a questão da liberdade de imprensa também é um conceito que não é muito difundido, a gente percebe que não há uma clareza nas leis, no conceito de liberdade de expressão e muitas vezes no trabalho do jornalismo investigativo. Nós identificamos que nos países membros não é um conceito
conhecido, né? A investigação normalmente se entende que é um papel dos policiais, dos agentes de segurança, só que por uma falta de conhecimento da profissão mesmo dos jornalistas, né? Então, estamos trabalhando, divulgando essa violência, divulgando o combate a essa violência, de modo a, quanto mais falarmos sobre, mais a sociedade civil organizada que atua no campo do jornalismo poderá estar atenta a esse tipo de violência que, de fato, prejudica toda a sociedade. E não é só que os crimes acontecem contra jornalistas, mas também a impunidade, né? Exatamente. Que é preocupante. Exatamente. Não é um fenômeno, é um fenômeno mundial. A cada 10 assassinatos, 9 ficam impunes. Aqui no Brasil, qual é a nossa situação? É nesta linha, é nesta linha. E também, além da questão da impunidade, a informação sobre os inquéritos também é algo problemático, né? No mundo. É difícil você dar... A Unesco ela tem 2 missões. Fazer o levantamento das mortes e uma nota... A cada morte jornalista no mundo, a nossa diretora-geral emite uma carta, uma nota de desagravo com relação a esse assunto, e essas notas estão transparentes e visíveis no Observatório de Jornalistas Mortos da Unesco. Lá onde todos esses 950 mortes que foram citados ali no vídeo, estão lá todos os nomes e as situações em que esses jornalistas foram mortos. Agregado à questão do número de mortes, nós temos também o trabalho de acompanhamento dos processos para medir a impunidade, através de cartas que são encaminhadas para os países membros e solicitando informações sobre cada um deles. E esse acompanhamento também evidencia a qualidade da informação, evidencia a dificuldade de ter informações sobre o processo. Então, a impunidade ela tem vários níveis identificados por conta da qualidade da informação que é oferecida por cada país. E o trabalho é exatamente de não deixar que esses crimes fiquem impunes. Exatamente, né? Dar visibilidade aos casos e aos processos de investigação para identificar os culpados. Doutora Ana, como é que vocês do Ministério Público de São Paulo avaliam esse momento atual em termos de violência contra a imprensa? Olá, é um prazer enorme estar aqui para falar de um tema tão sensível e importante. Eu diria que o momento atual, ele continua preocupante. E eu digo continua porque esse problema não é novo. Há tempos que o Brasil tem apresentado um cenário sistemático de violações a jornalistas e comunicadores bastante preocupante. Segundo a Unesco, o Brasil ocupa o 6º lugar no ranking de países mais violentos e perigosos para jornalistas e comunicadores. Ficamos atrás apenas de países em manifesta crise institucional, política e até humanitária, como a Síria, o Iraque, Paquistão, México e Somália, o que não é nada bom. Além disso, como o Dr. Adalto já disse, dados indicam que grande parte desses crimes praticados contra jornalistas, com resultado morte, não tiveram sequer os seus autores identificados. E isso demonstra um quadro de evidente impunidade, ocasionado especialmente pelas dificuldades estruturais notórias das nossas polícias judiciárias. Essa situação ela é preocupante porque configura a inação do Estado brasileiro e isso pode gerar, inclusive, a sua responsabilização internacional pela violação de compromissos internacionais voltados à proteção dos direitos humanos. Por isso, é mais do que necessário voltarmos os olhos para esse problema e para a adoção de medidas urgentes, eficientes e eficazes para o seu enfrentamento. Lembrando, porque nunca é demais lembrar que o jornalismo é um bem comum, que jornalistas e profissionais da imprensa são considerados defensores de direitos humanos, de acordo com a portaria do Ministério dos Direitos Humanos, e que o assassinato de jornalistas ele constitui a forma mais extrema de censura e deve ser vigorosamente repudiado
por todo o Estado que se pretende democrático. Doutor Emanuel, o senhor integrou trabalhos de um relatório que foi elaborado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, né, a respeito de crimes contra jornalistas. O que esse relatório apontou? Bom, inicialmente, olá Laura, olá a todos que nos assistem, que nos ouvem. Bom, eu tive a oportunidade de integrar como membro auxiliar o Conselho Nacional do Ministério Público e atuei por 3 anos na Estratégia Nacional de Segurança Pública, a ENASP. E nessa condição de membro auxiliar da ENASP, do CNMP, nós recebemos algumas demandas, algumas reclamações, sobretudo de organismos internacionais e também de algumas entidades da sociedade civil organizada aqui no Brasil, sobre situações de impunidade de homicídios contra comunicadores, profissionais de imprensa e jornalistas de maneira geral. E nós começamos a atuar nesse tema em conversa com então o conselheiro do CNMP, o conselheiro Luciano Nunes Maia. Nós começamos a estudar o tema e chegamos a um resultado muito exitoso, que foi a elaboração do relatório que conta a história toda, o diagnóstico dos assassinatos contra jornalistas e profissionais de imprensa nos últimos 20 anos. E, em resumo, nós identificamos 2 causas para situações de impunidade. Como a doutora Ana já falou, a primeira são as notórias deficiências estruturais das polícias judiciárias, sobretudo nos rincões do país. E por que eu digo isso? Porque a maioria dos crimes que nós identificamos, de 1995 para cá, foram 64 assassinatos de jornalistas, profissionais de imprensa e comunicadores de maneira geral. A maioria desses crimes ocorreu nos rincões do país, longe dos grandes centros urbanos, de modo que a repercussão desses episódios, desses crimes, ficou restrita àquelas localidades, não chegando dessa maneira ao conhecimento da população, aos grandes centros urbanos. E isso, evidentemente, não gerou uma repercussão devida a atrair a atenção das autoridades. E como se sabe, nesses rincões do país, as autoridades, sobretudo as polícias judiciárias, elas possuem uma estrutura muito deficitária, muitas vezes com servidores cedidos pelas próprias prefeituras, né? Então, o nosso relatório foi o primeiro banco de dados oficial a respeito do tema no Brasil. O nosso país até então não tinha nenhum estudo a respeito, nenhum estudo empírico a respeito. A gente tinha algumas fontes extraoficiais de algumas entidades da sociedade civil organizada, porém essas fontes não utilizavam critérios técnicos, informações oficiais. Nós buscamos, através de um esforço hercúleo, informações oficiais nos sites dos tribunais, oficiando os ministérios públicos, as polícias, as varas judiciais que tocavam esses crimes, e nós elaboramos esse relatório. Esse relatório foi apresentado por mim e pelo conselheiro Luciano Nunes Maia em 30 de abril de 2019, pouco antes da pandemia que sobreveio logo em seguida. Foi apresentado no plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, com a presença da então Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, com a presença de praticamente todos os conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público, e também com a presença do Adalto e com a diretora-geral da Unesco no Brasil, a doutora Marlova, e com a presença maciça na época dos meios de comunicação. E nós pudemos identificar as causas da impunidade. Eu acredito que foram muitos os benefícios trazidos por esse relatório, mas eu consigo identificar e dizer que nós conseguimos identificar os pontos, os erros do Estado brasileiro na apuração e persecução penal desses crimes. E como a gente disse aqui no relatório, para enfrentar esse problema e combater a impunidade desses crimes, a gente precisa identificar onde os erros estão presentes. E nós podemos, através desse relatório, jogar luzes sobre esses problemas e assim auxiliar o Ministério Público brasileiro, todas as autoridades brasileiras, no sentido
de combater esse problema que felizmente melhorou, mas ainda existe no nosso país. Professor Adalto, em março a Unesco publicou, até em português, né, o novo relatório Mídias Sociais e Eleições. O que esse relatório trouxe? Esse relatório trouxe a necessidade da transparência das redes sociais na sua forma de atuação, né, nos seus algoritmos. E ele é uma orientação para os estados, para os tribunais que trabalham o tema de como proceder, buscando uma mediação, né, no sentido de evitar o que nós chamamos de desinformação. A gente evita usar o termo fake news, porque as notícias o tesouro do jornalismo, né? É o que a notícia, ela por si só, ela é verdadeira, né? Porque ela é o fruto do trabalho do jornalismo. Então trabalhamos com a desordem, né? Trabalhamos o fenômeno da desordem da informação, que tem diversas nuances, né? E de maneira geral, o conceito da desinformação, que é novo para toda a sociedade e que nós trabalhamos imensamente para esclarecer a população por meio da educação, por meio da comunicação, por meio da formação dos jornalistas, com formas de checar os dados, com formas buscando metodologias, criando metodologias para combater esse fenômeno que é nefasto e atrapalha muito os processos eleitorais. É uma luta difícil, né? Porque apesar de existirem já os mecanismos, agências de checagem de fato, né? As pessoas não acreditam, desacreditando a informação, né? Ou acreditando numa informação que não tem fundo de verdade, não acreditam na checagem também, né? Como resolver isso? Através do jornalismo, é uma dupla, né? Um jornalismo de qualidade, né? E uma educação da população. Isso é fundamental, porque a gente percebe que a população não está acostumada a checar. Muitas vezes até o uso das novas tecnologias e o modo como elas chegam, o modo como as novas tecnologias chegam hoje ao cidadão, chega de uma forma sem a devida contextualização. As pessoas de mais conhecimento e de maior formação sabem separar a opinião, né, a opinião adóxa que a gente fala na filosofia, a opinião da população, que é algo que vem dos sentidos, né? E daquilo que é elaborado, daquilo que tem rigor científico, que foi pesquisado, comprovado e que tem uma referência, uma fonte de especialistas que estudaram o tema. Quer dizer, a ciência e do conhecimento é fundamental para se combater as fake news. E isso a gente também tem atuado muito, a organização tem atuado muito com formação dos poderes judiciários no mundo, com cursos para tratar o tema da liberdade de expressão, o tema do acesso à informação e assim por diante. A gente vai falar sobre liberdade de expressão exatamente no próximo bloco. Aguarde um minuto só. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Neste bloco do Além das Montanhas, que hoje discute a luta pelo fim da impunidade dos crimes contra jornalistas, nós vamos falar sobre a polêmica da liberdade de expressão. A nossa Constituição assegura, né, amplo acesso à informação a partir de diferentes e variadas fontes em um ambiente democrático que garanta, assim, a liberdade de expressão e de imprensa. Mas o Brasil ainda enfrenta uma defasagem no marco regulatório da mídia, principalmente com o advento das redes sociais. E aí nós temos presenciado
uma polêmica entre liberdade de expressão nas mídias e o papel da imprensa diante disso. E aí eu quero saber qual que é a opinião de vocês, começando pela doutora Ana. Bem, me parece que grande parte dessa polêmica envolvendo liberdade de opinião e de expressão, ela diz respeito às limitações. E vejam, muito embora a liberdade de opinião e de expressão sem interferência e o direito de reunião pacífica sejam direitos fundamentais previstos na nossa Constituição, isso não significa que elas não possam sofrer limites. Elas podem sim e devem sofrer limitações desde que essas sejam legais, equilibradas e tenham finalidade legítima. Nesse sentido, vale lembrar, inclusive, que tanto a ONU como a OEA já se pronunciaram a respeito ao expressarem preocupação com a retórica hostil de líderes políticos contra a imprensa, citando declarações que caracterizam a mídia como inimiga do povo. Nessa oportunidade, inclusive, eles destacaram muito bem que os líderes dos estados eles devem evitar fazer declarações que possam contribuir para o ambiente de hostilidade e intolerância. E essa é uma importante limitação. Ou seja, sempre que as manifestações incitem a violência e a intolerância e possam levar a ataques físicos por civis contra jornalistas, deve haver limitação. Lembrando que todas as pessoas, elas são responsáveis por aquilo que livremente expressam. Doutora Dalda, a gente está vendo exatamente isso acontecer, né? As pessoas que são sugestionadas sobre o trabalho da imprensa, num mau sentido, e partem para um ataque, né? A gente tem visto nas ruas, muitas vezes, pessoas atacando jornalistas, né? Então, essa liberdade de expressão, ela tem que ser vigiada também. A gente tem que fazer a distinção da liberdade de expressão do discurso de ódio, né? que é um fenômeno que a gente também passou a conhecer com as mídias sociais e com o ambiente digital. É exatamente isso. Para nós as coisas começam a ficar entrelaçadas, por isso trabalhamos os conceitos juntos, né? A segurança de jornalistas, a liberdade de expressão e o livre fluxo de informações são pilares para a vida democrática. Um vive sem o outro. É fundamental que isso esteja articulado, né? Porque o discurso, ele sendo estruturado de forma com base no conhecimento, com base na ciência, com base na checagem, você tem como ampliar o discurso e não restringir, né? E o advento do discurso de ódio é nefasto e a gente tem que combater de qualquer modo, principalmente porque ele nasce na escola, ele nasce no meio dos jovens. Isso é muito, muito ruim. Então, e a disseminação hoje, com o advento da internet, das redes sociais, ficou maior, né? Muito maior. Mais rápida, mais Exatamente, fácil. Porque hoje todos são comunicadores quando publicam algo nas mídias. Então existe essa diferença entre a opinião dentro de uma casa, nos grupos fechados, e o que você faz nas redes sociais publicando uma informação. E essa distinção, a população, de maneira geral, não foi preparada para isso. Sobretudo em países como o Brasil, que adora a tecnologia. O Brasil tem esse lado positivo, né? Nós não somos refratários à novidade, pelo contrário. O Brasil não é, né? Me coloco aqui como brasileiro. Não é refratário. Os índices de interesse pelas mídias digitais é enorme. Então, os brasileiros eles avançaram nesse sentido, só que existem diferenças entre aquilo que é feito privadamente e aquilo que é publicado no ambiente digital. E essas diferenças elas precisam ser ensinadas. A Unesco desenvolveu uma plataforma ampla de alfabetização midiática informacional, que é um currículo de formação de professores, justamente para apoiar a educação nesses conteúdos novos que precisam ser disponibilizados para a população, junto aos professores e nas escolas. Essa capacitação dos professores é importante para levar os alunos, né, desde a infância,
infância, porque hoje o acesso à internet é desde cedo, né? Para que se crie essa consciência, né? Da responsabilidade com a informação, com o conteúdo que você posta, né? Que leva às outras pessoas. Exatamente. Esse é o objetivo, é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. E esse desafio da alfabetização midiática informacional é algo que dividimos. A área de comunicação e informação, que trata das questões relacionadas à liberdade de expressão e segurança jornalistas, com o setor de educação, que lida com os desafios da educação, da qualidade da educação, e que lida com a formação dos professores e com toda a educação, sobretudo dos jovens. Doutora Emanuel, sua opinião sobre esse aspecto? Laura, eu acredito que a doutora Ana e o Adalto já tenham, né, tratado exaustivamente do tema, né, foram muito assertivos e muito corretos, concordo com ambos as opiniões, mas eu acredito também que a gente está inserido num mundo radicalmente novo, né, fruto da revolução digital que a gente vive atualmente, né. A gente viveu lá atrás a Revolução Industrial e talvez aquelas pessoas daquela época não tenham percebido a mudança radical que houve naquela época. E a gente está inserido hoje numa outra revolução, que é a Revolução Digital, né? E essa Revolução Digital, ela vem numa velocidade estonteante. E nesse sentido, nesse ambiente, eu acredito que a sociedade, de maneira geral, a sociedade civil, as pessoas, o Estado, né, ele ainda não está totalmente preparado para lidar com esses problemas decorrentes desse novo ambiente, desse novo cenário. E eu acredito que a gente ainda vai levar algum tempo, né, para se adaptar, né, para solucionar essas questões que são muito delicadas. É preciso, de fato, haver um equilíbrio, né, nesses direitos. É preciso haver uma ponderação entre esses interesses. São interesses protegidos de fato pela Constituição, né? E então eu acredito que a gente ainda vai se adaptar a esse novo mundo, está se adaptando a esse novo mundo, né? E para que a gente possa, para que o Estado, para que o Ministério Público possa dar alguma solução a respeito, o Estado de maneira geral. Eu acredito piamente nisso, que a gente vai levar um bom tempo ainda para solucionar essas questões. E o senhor concorda que é preciso uma regulamentação desses meios de comunicação para que essa situação seja melhor controlada? É possível, Laura, mas como eu disse, é uma questão muito delicada, que envolve interesses igualmente protegidos, a liberdade de expressão, a manifestação do pensamento, de maneira que também esses direitos não podem ser tolhidos, mas também não podem ser abusados, de modo que é preciso muita temperança, muito equilíbrio, muita discussão, para que, se a sociedade entender dessa maneira, a regulação seja feita da maneira mais equilibrada e mais justa possível. Doutora Ana, esse assunto vai entrar em debate, né, principalmente nos parlamentos, né, sobre a regulamentação dos meios de comunicação. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu compartilho da opinião do Dr. Emanuel. Realmente a regulamentação ela se faz necessária, mas ela precisa ser amadurecida e precisa ser muito bem discutida para que ela seja uma boa regulamentação, né? Para que ela não venha a tolher direitos que são tão caros e que estão previstos na nossa Constituição. O intuito de debate de regulamentação passa muito para esse controle de conteúdo também, né, disseminado, né, que tanto órgãos da imprensa, meios de comunicação da imprensa, né, jornais, revistas, TVs, que são meios já mais antigos, quanto na internet, né, doutor Adalto, sua opinião a respeito? Pois eu concordo com o doutor Emanuel, com a doutora Ana, do uso da temperança, do debate, porque podemos tolir direitos, né? E a liberdade de expressão ela é ampla.
É um direito e que precisa ser utilizado com todo tipo de proteção também, proteção à liberdade de expressão. Né? E agora, para tanto, é necessário que haja a melhoria insisto, a melhoria da qualidade da educação e a qualidade do jornalismo. Para a Unesco é fundamental que se mantenha o jornalismo, porque o jornalismo ele pode auxiliar nesta tarefa. Por quê? Porque o jornalismo tem métodos, é um setor da vida democrática que possibilita... Muito chamado de quarto poder, né? Porque exatamente o que garante ao cidadão a informação... De qualidade checada. Né? Isso é fundamental. O jornalismo, para nós, tem que existir no mundo. O jornalista ele tem um papel fundamental para a democracia. Fundamental. E é claro que nos momentos de processos eleitorais fica mais evidente essa importância. É justamente por isso que os ataques surgem nesses momentos. Por quê? Porque as coberturas jornalísticas nesses momentos são fundamentais para a decisão dos votos, são fundamentais para o encaminhamento do processo eleitoral da melhor forma possível. O jornalismo incomoda, né? Não é uma publicidade para agradar ninguém, é para incomodar e para denunciar, né? O senhor estava falando da falta de informação que as pessoas têm sobre o trabalho jornalístico, né? Que ele é investigativo também. Né? Exato. Os jornalistas eles têm esse papel, o jornalista investigativo ele tem esse papel de trabalhar temas com metodologias distintas, né? Que a polícia. E essa atuação, ela visa a população. Os meios de comunicação chegam na população por meio desse tipo de conteúdo produzido pelo jornalismo. Então é fundamental para nós que ele exista e com qualidade e que ele possa trabalhar livremente. A Unesco advoga o livre fluxo de informações. A questão da informação também. O Brasil avançou muito com a Lei de Acesso à Informação porque facilitou muito o trabalho dos jornalistas. Os jornalistas tiveram o direito de pesquisar e acessar informações públicas. Então o Brasil teve ganhos nos últimos anos, dando possibilidade de um trabalho de qualidade pelo jornalismo brasileiro, né? Então, isso é muito, muito importante. A gente precisa também ressaltar, em termos legais, o que está acontecendo em prol da liberdade de expressão, em prol do livre fluxo de ideias e de informações. Isso também contribui para reduzir a violência contra o jornalista, né? Porque se antes ele tinha que solicitar alguma informação, que o acesso era restrito, isso expunha mais, né, a forças contrárias. Por que você está procurando esta informação? Se ele não tinha um respaldo legal para perguntar, ele não precisa nem se identificar. Né? Então, isso é fundamental. E o Brasil ele tem avançado nesses pontos do acesso. O acesso é fundamental. Né? E a defesa dos direitos, tanto a liberdade de expressão, quanto da proteção dos dados pessoais, que é outro tema que tem conexão com esse. A Lei de Proteção de Dados Pessoais, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais também se conecta com esse ambiente desse arcabouço legal que lida com a liberdade de expressão e dos direitos das pessoas, com relação à publicidade de dados. Então, isso entra também essa discussão por conta da forma como as pessoas estão utilizando as novas mídias. Falando dessa lei de acesso à informação, doutor Emanuel, essa transparência, né, por órgãos públicos, por instituições diversas, né, empresas, indústria, isso é muito importante, é um papel do Ministério Público garantir que isso se concretize, né? Sem dúvida. Como a gente constou no relatório, o exercício da função de jornalista, comunicador,
profissionais de imprensa de maneira geral significa um dos pilares da própria democracia. E a transparência da atividade de comunicação é fundamental. E nesse sentido, o Ministério Público tem por atribuição constitucional, previsto no artigo 129, a proteção desses valores. E nesse sentido, o Ministério Público atua incisivamente na proteção de todos os comunicadores, seja direta ou indiretamente. E também para esse acesso à informação, né? Contribuindo para que esse acesso à informação seja mais efetivo, mais eficaz. Sem dúvida, o Ministério Público, seja diretamente requisitando informações, exigindo dos servidores públicos de maneira geral, das autoridades que disponibilizem as informações públicas à sociedade, seja garantindo a proteção dos jornalistas que queiram ou não, como o Adalto disse, através, sobretudo, do jornalismo investigativo, cobrem esses temas de maneira muito competente. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um outro aspecto, que é a questão da revogação da lei de imprensa, e vamos saber de vocês se isso pode contribuir também para o aumento da violência e de crimes contra jornalistas. Aguarde um minuto só, a gente fala. Estamos de volta ao debate sobre crimes contra jornalistas e eu vou perguntar para a nossa convidada, a doutora Ana, lá do Ministério Público de São Paulo, como é que vocês têm atuado, né, até em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais. Bem, acho que eu posso contar um pouquinho da nossa experiência, né? E aí fazer um histórico sobre como isso aconteceu. Nós do Ministério Público do Estado de São Paulo, desde 2016, após a grande onda de protestos que estourou no mundo, reflexo da crise de 2008 e os seus resultados, nós temos nos debruçado sobre esse tema da liberdade de imprensa e segurança de jornalistas. Naquela época, houve a elaboração de um extenso relatório que foi produzido pela organização não governamental Artigo 19, um relatório muito importante que apontou que 117 jornalistas eles haviam sido agredidos ou feridos e ao menos 10 jornalistas tinham sido detidos durante esses protestos. E a maioria dessas violações, elas tinham sido cometidas pela Polícia Militar, especialmente do Estado de São Paulo. Dentro desse cenário, muito preocupante, e em razão dos dados levantados à época, nós do Ministério Público de São Paulo, entendendo a importância da atuação estatal na prevenção dessas violências e de bem investigar e punir os seus responsáveis, e com base nesses dados que foram produzidos, sempre com vistas de que a proteção do Estado democrático de direito é função primordial do Ministério Público, nós instauramos um inquérito civil para apurar eventual violação dos direitos humanos dos profissionais de imprensa nas manifestações de rua no município de São Paulo e consequentemente, o cerceamento dos direitos de liberdade de expressão, manifestação e de informação. E no curso desse inquérito, dentre outras medidas, nós acabamos expedindo uma recomendação com diversos itens ao comando da Polícia Militar, que figurava como o principal autor dessas violações, para que fossem adotadas medidas para regular a atuação dos policiais militares perante os profissionais de imprensa e comunicadores em geral, para que, então, a atuação da corporação pudesse estar voltada para a proteção desses profissionais. Essa iniciativa, recentemente, ela foi citada no relatório produzido pela Unesco
como uma atuação muito importante, precursora na América Latina, e isso, de modo muito salutar, nos aproximou da Unesco, e atualmente estamos em tratativas, em conjunto com o Ministério Público de Minas Gerais, que teve uma atuação importantíssima na elaboração do relatório, do único relatório do CNMP, para que a gente possa, então, assinar um termo de cooperação visando a melhoria da coleta de dados, a ampliação das nossas ações, a partir dessas providências já adotadas. E eu não tenho dúvida nenhuma de que esse é um campo enorme e muito vasto que nós temos para explorar e avançar. Doutor Emanuel, o senhor estava falando aqui sobre o relatório, né, que ele é de 2019, antes da pandemia, muita coisa mudou de lá para cá. Há uma necessidade de se atualizar esse relatório? Sim, Laura. Inclusive, nós há pouco tempo tive uma reunião com o Dr. Jarbas, junto com o Adalto, e o Dr. Jarbas, o nosso Procurador-Geral de Justiça, nos orientou a atualizar esse relatório, né? São dados novos, esse relatório precisa ser atualizado, é um relatório que mudou o cenário até então das investigações contra crimes de jornalistas. Como eu te disse para os telespectadores, até então o nosso país não tinha nenhuma estatística oficial nesse sentido, e a partir desse relatório, inclusive o Ministério das Relações Exteriores, quando apresenta as informações ao Escritório Central da Unesco, utiliza essa base de dados para os informar. Esses dados são buscados em entidades de classe, da imprensa, de jornalistas, órgãos públicos? Sim, Laura, nós utilizamos uma série de fontes para buscar essas informações. Utilizamos notícias na mídia, mas sobretudo utilizamos informações oficiais dos sites dos tribunais do país, informações oficiais encaminhadas por delegacias do país onde ainda ou então ocorriam os inquéritos policiais que investigavam esses fatos, ou investigam esses fatos. Oficiamos promotores que atuam nesses casos. Então foi uma série de fontes foram utilizadas para subsidiar esse relatório. Para quem tiver interesse, Laura, eu deixo aqui bem claro que esse relatório é um documento público, ele pode ser acessado facilmente através do site do CNMP. Para facilitar, basta o interessado jogar no Google as informações relatório jornalistas CNMP. Na primeira opção já vai aparecer a cópia desse relatório, a notícia na época do site do CNMP, 30 de abril de 2019, embaixo em documento PDF, esse documento. O início desse documento contém toda a metodologia, os objetivos e ao final, todas as conclusões extraídas desse diagnóstico dos crimes dos últimos 20 anos. Na verdade, dos últimos 24 anos, em virtude de algumas situações específicas, basicamente a ocorrência em 1995 de um caso bastante rumoroso ocorrido no Rio de Janeiro, que inclusive foi para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil, infelizmente, foi denunciado à Corte Interamericana, o caso do jornalista Reinaldo Coutinho, que não houve nenhum tipo de apuração. Isso foi um marco, então, além dos 20 anos, nós buscamos esse fato de 1995. Então, eu repito aqui a todos os interessados, aos telespectadores, que esse relatório, para quem quiser compreender esse cenário de pontuais impunidades nesses crimes e de outros, o interessado que quiser estudar esse assunto, para que ele leia o relatório. Doutor Adalto, essa parceria, entre a Unesco e o Ministério Público, os Ministérios Públicos, estamos falando aqui de Minas e São Paulo, pelo menos, é muito importante diante de um aspecto que, desde a revogação da última lei de imprensa, que foi em 2009, o Brasil tornou-se o único país, dentre as 191 nações que compõem a ONU,
que não possui nenhuma regulamentação para coibir abusos dos meios de comunicação no exercício da liberdade de imprensa. Então, eu pergunto para o senhor como é que é o trabalho feito devido a esse aspecto. Pois é, para combater esse tipo de encaminhamento que muitas vezes acontece nos Estados-membros, porque a Unesco ela é constituída de Estados-membros, né? Trabalhamos, existimos em função da união dos Estados-membros pelas causas da organização. A Unesco ela respeita a maturidade democrática de cada país no nível que estiver. A Unesco ela estruturou em 2012, juntamente com a ONU, o Plano das Nações Unidas para a Segurança de Jornalistas e a questão da impunidade. Esse plano ele é meio um antídoto para ajudar os países a se estruturar com relação a essas questões. E estamos fazendo esse ano 10 anos desse plano e a articulação nossa com o Ministério Público tem sido, e essa identificação de boas práticas, como é o caso do Ministério Público de São Paulo, como foi o caso do Conselho Nacional do Ministério Público e aqui do Ministério Público de Minas, que tem recebido as nossas sugestões e o nosso pedido por continuidade, por levantamento de informações, são exatamente esse tipo de trabalho que está sendo realizado no Brasil que se espera e que está elencado no Plano das Nações Unidas de Segurança de Jornalistas, que deve ser feito para proteger o jornalismo e, sobretudo, os jornalistas e a liberdade de expressão. Esse relatório, esse plano, ele foi consolidado pelos países. Assim, ele tem sido um guia de articulação e de ações a serem realizadas, sobretudo nesse sentido de mudança de conduta, né? Como foi o que se iniciou no estado de São Paulo com relação aos agentes de segurança. Então, para nós, eu quero ressaltar o lado positivo de tudo isso, né? O Brasil tem sido identificado como um país que melhorou a informação com relação ao tema, que tem reagido ao problema da violência contra os jornalistas e queremos aqui também reforçar a atuação da Unesco na formação dos poderes judiciários do mundo, né? Foram 24 mil atores judiciais e 11.500 agentes de segurança pública que foram capacitados por cursos online que a Unesco disponibiliza nos temas relativos à liberdade de expressão, segurança de jornalistas e muitos desses cursos disponibilizados no mundo digital. Isso para nós é fundamental, a gente avançar nessas agendas, avançar nesse entendimento de que o jornalismo ele é fundamental. Não adianta uma lei de acesso à informação se não tiver um jornalista traduzindo as informações que saem do governo em tabelas, dados estatísticos, sem ter esse olhar do jornalista para traduzir essas informações para a população, para que se transforme em informação palatável e de uso público, de uso da população, de facilidade de compreensão da população. O jornalista, os radialistas, eles sabem como chegar no seu público, na sua audiência e informar aquela informação de utilidade pública que a gente conhece e que é um papel fundamental. Então, esses instrumentos legais que o Brasil desenvolveu são fundamentais, e o Brasil tem avançado nas questões identificadas pelo plano. E por isso essa articulação com o Poder Judicial, Poder Judiciário Brasileiro, STF, STJ, estamos juntos disponibilizando capacitação para esse poder e o Ministério Público, que por isso estamos aqui na TV. Quero agradecer muito a receptividade
né? E dizer que o plano, a gente festeja 10 anos com o 2 de novembro, né? A campanha também busca ressaltar o Plano das Nações Unidas de Segurança de Jornalistas e a questão da impunidade. E o acesso a essas informações, tanto do plano quanto da campanha, como é que deve ser feito pela população? O plano ele tem uma tradução de português no site da Unesco. Unesco Brasil, né? unesco.org. E as informações com relação aos jornalistas, o acesso deles é na plataforma em inglês de jornalistas, o Observatório de Jornalistas Mortos, que está, jornalistas assassinados, que está no site da nossa sede. Então, buscar essas informações ligados ao assunto jornalismo, ao assunto setor de comunicação e informação, ou comunicação na Unesco, que esses temas todos virão. E no site também da ONU, porque o Plano das Nações Unidas ele é das duas agências. Eu gostaria de complementar, Laura, a minha fala. Além do relatório que nós produzimos em 2019, nós propusemos também ao plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, que aprovou uma recomendação direcionada a todos os membros do Ministério Público Brasileiro para que priorizassem a apuração e a persecução penal de todos os homicídios praticados contra esses profissionais, jornalistas profissionais, comunicadores, de maneira geral, radialistas, blogueiros, todos esses agentes da comunicação, para que todos os promotores do país com atribuição criminal priorizassem o julgamento desses crimes. Então, hoje, o CNMP, isso foi em 2020, ele expediu essa recomendação, então vige hoje essa orientação para que todos os promotores deem prioridade a esses inquéritos policiais. São muitos casos que estão impunes. O senhor citou um caso de 95? Sim, Laura. Nós identificamos alguns casos de fato rumorosos, mas, como eu disse, nós fizemos um diagnóstico muito preciso de todos os 54 casos ocorridos no país nos últimos 20 anos. E nós ainda temos isso, dados do relatório de 2019, nós ainda tínhamos 12 casos de impunidade, que os autores, de fato, infelizmente, não haviam sido até então identificados. E podem ser pelo prazo decorrido? Podem ainda ser em punidos? Tese, eles ainda podem ser. A dificuldade é que, conforme o tempo passa, as provas ficam cada vez mais difíceis de serem coletadas. Se não foi investigado à época, coletado Exatamente. à época, fica difícil, né, Exatamente. para abrir um processo. Mas isso vai ser buscado? Tem uma interação entre os ministérios públicos para que Sem dúvida. Isso aconteça? Uma das nossas conclusões, um dos nossos encaminhamentos, é para que fosse criado, no âmbito do Ministério Público Brasileiro, uma rede de articulação nacional entre todos os MPs. Todas as unidades e todos os ramos do Ministério Público Brasileiro. Infelizmente, com a superveniência da pandemia, esses encaminhamentos ficaram, de certa forma, suspensos. Mas nós pretendemos que seja agora, com esse novo período, a pandemia ficou relativamente para trás, nós pretendemos dar concretude de novo a esse projeto, a esse encaminhamento. Hoje há uma facilidade, de troca de informações, de dados. Sem dúvida. Os ministérios já estão todos interligados. Sem dúvida, com a revolução tecnológica, e depois de pós-pandemia, a gente houve um salto substancial no incremento tecnológico dos ministérios públicos, o que vai facilitar muito a criação dessa rede. Uma boa notícia, saber que a impunidade vai ter fim. Sim. Eu agradeço pela participação de vocês aqui no Além das Montanhas, doutora Adalto, doutora Emanuel. Doutora Ana, muito obrigada pela sua presença. E a você que esteve nos assistindo. Obrigada pela audiência. O Além das Montanhas é diário, volta sempre com temas de interesse social. Até breve.